Olá, companheiros, em especial amigos e queridos irmãos da Casa do Caminho. Aqui estamos nós mais esta vez, com a permissão do nosso Pai e o nosso querido irmão fraterno Jesus Cristo, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, naquilo que trata o capítulo 4 da vida espírita. Hoje iremos falar um pouco sobre a lembrança da existência corpórea, que o nosso Pai de amor e misericórdia, e o nosso Pai amado de amor e misericórdia, nosso querido Mestre Jesus, possa nos guiar nesse momento de estudos, acalentar nossas almas, abrandar nossos corações para que essa sementinha da busca do conhecimento, do estudo disciplinado da doutrina entre nós, cresça e frutifique cada vez mais. Que Deus possa nos abençoar o propósito e nos amparar. Muito bem, como eu disse, nós estamos dando seguimento lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da vida espírita, e hoje, propriamente falando, nós estamos afetos aqui à recordação da existência corpórea. E essa recordação da existência corpórea, ela trata diretamente de quando nós, espíritos imortais, já na condição desencarnados e em retorno à pátria espiritual, nós trazemos ainda aquelas sensações, aquelas lembranças daquilo que aqui vivemos, não só na última existência, mas propriamente na última existência, mas também de todas aquelas que antecederam a última existência. Bem, é muito comum procurarmos saber o que acontece com as nossas lembranças, uma vez desencarnados. Faz parte, dessa condição do espírito, naquilo que se refere a um termo que eu poderia até usar como curiosidade, mas não, é o avivamento da condição já vivenciada que nós, espíritos imortais, temos, e de tudo aquilo que já antecedeu a última e as antecedentes existências, E, na verdade, nós nos lembramos, sim, da nossa existência terrena, na medida que é importante para a gente necessitar dessa informação. Vejam bem, quando eu digo importante para a gente, na condição de espírito desencarnado, Porque nós costumamos atrelar muito a nossa condição de desencarnado, que para a gente não é muito, como eu diria, muito clara, mas é uma condição que é existente, é real, e nós, por força desse embaçamento que temos nesse momento, nós condicionamos muito isso àquilo que nós vivenciamos agora. Então, esse grau de importância, nós atrelamos ao grau de importância que temos agora, ou seja, ao grau de curiosidade, ao grau de vivência que temos agora. Só que quando estamos no plano espiritual, livre da matéria, livre desse corpo físico que opaca tudo aquilo que é de uma visão maior, nós temos um alargamento de tudo mais sem esse ofuscamento que o corpo físico proporciona. Então, aquilo que nós, nesse momento, conseguimos até estabelecer um paralelo e damos até um certo grau de importância, vejam só, queridos companheiros, é evidente que no plano físico a importância é uma, e no plano espiritual a importância é outra. E nós, como espíritos, lá no plano espiritual, não damos mais a importância que damos a certas coisas aqui, inclusive no que se refere às sensações, porque aqui nós estamos acometidos daqueles sentimentos menores, daqueles sentimentos inferiores que ainda nos faz dar importância a uma série de coisas que não tem tanta importância assim. Eu não vou dizer que não tenham importância, porque nessa condição nós vivenciamos esse posicionamento carnal e atrelamos isso a essa vivência que temos nesse momento. Mas, evidentemente, que quando estamos no plano espiritual livre de todos esses impedimentos e todos esses obstáculos, a nossa
não só a avaliação, mas também o direcionamento das coisas que são importantes passam a ser outras. Então, vamos ver aquilo que se refere às nossas lembranças, uma vez que estamos desencarnados. O Livro dos Espíritos traz para a gente o seguinte: nós nos lembramos, sim, da nossa última existência terrena, na medida que necessitamos dessa informação. Não há, portanto, uma necessidade intrínseca das informações como um todo, obtidas durante sua encarnação. Ele comumente pode se lembrar de detalhes minuciosos, inclusive pensamentos, se isso lhe for de alguma utilidade. Mas, comumente, o espírito busca lembranças que o façam sentir bem ou que o ajude em sua atual condição de desencarnado a entender suas necessidades e razões por estar na situação atual em que se encontra. Ou seja, aquele estado, que pode ser um estado de euforia ou não, um estado de contentamento ou não, isso é de relevância para o espírito. E quando ele não vive isso, ele também se interessa por saber por que não está sendo de forma agradável essa sensação que ele passa a sentir. Então, a condição de acessar tudo aquilo que foi vivenciado, ou ainda ter a sensação de um passado bem remoto, bem presente, bem atual, é importante. Por quê? Aquilo que foi feito, ou aquilo que foi o causador daquela sensação, pode sim ser objeto de uma avaliação e deve. Não só pode, mas deve ser objeto de uma avaliação, justamente para que aquilo não mais se repita e para que aquilo possa ser objeto de uma avaliação no sentido de que, se é importante realmente, a ideia é que nós busquemos um aperfeiçoamento, o espírito busca um aperfeiçoamento para que não mais aquela sensação seja uma sensação de desprazer. E, em contrapartida, ou em mão invertida, possa sim ser uma sensação de alegria e contentamento. Então, o espírito, na verdade, ele vai acessar a tudo isso que pode ser importante para que essas sensações que ele naquele momento é portador sejam objeto de uma avaliação. Se é de importância, ele acessa. Se pode trazer para ele algum grau de melhoramento, ele acessa. Se não é, ele não vai acessar. Ele vai se preocupar com coisas que possam sim trazer para ele progresso, que possam sim trazer para ele essa evolução que nós buscamos e esse aperfeiçoamento. Que, na verdade, a imortalidade do espírito, o que ela nos faz é procurar buscar sempre esse grau de aperfeiçoamento, porque vocês sabem bem que somos espíritos imortais, né? E nessa condição, nós buscamos sempre o progresso e o aperfeiçoamento para que ali na frente sejamos espíritos sempre em condições melhores, sempre. E essas sensações, inclusive as sensações que não são sensações proveitosas, não são sensações que nos tragam aquele grau de êxtase desejado, essas sensações fiquem para trás, vão se dispersando. É isso que a gente quer. E é isso que a gente busca, né? Enquanto espírito imortal. A gente busca a melhora, a gente busca o aperfeiçoamento e a gente busca também sempre condições melhores. Vamos ver aqui aquilo que o espírito vê e percebe, que é a necessidade da purificação para a sua evolução. Por isso compreende o que o faz evoluir a cada existência. As vidas passadas do espírito podem se apresentar de duas formas: através de um quadro diante de sua memória, como se fosse, na verdade, filmes a serem transmitidos em sua mente, ou ainda através da sua imaginação. Essas lembranças são trazidas de acordo com o grau de importância para esse espírito. Quanto mais evoluído estiver, menos se lembrará das coisas materiais. Essa associação não é difícil para a gente fazer e realizar, porque vejam bem, já temos notícias, já temos informações que
quanto mais atingimos um grau de aperfeiçoamento e melhoramento, na condição de espírito, evidentemente, né? Nós estamos falando aqui de espíritos que são aqueles que estão na busca da evolução e do progresso. Mas quanto mais esse espírito evoluído menos importância ele dá às condições de materialidade. Aqui, nós buscamos o quê? Melhoramentos que se traduzem, via de regra, no material. Buscamos conforto, buscamos prazeres, buscamos aquilo que os nossos ganhos podem proporcionar. Então, estamos sempre na busca de uma casa confortável, de um bom emprego, uma colocação profissional bacana. Estamos buscando lazeres que são aqueles referentes a deslocamentos que nos levem a bons lugares, através de uma boa condução. Nada disso é proibido. Nada disso é não valioso. Mas, companheiros, são prazeres de ordem material. A condição de evolução do espírito, ela visa e prioriza muito mais a questão do aperfeiçoamento moral. E esse aperfeiçoamento moral é aquilo que vai fazer com que deixemos para trás todos os maus sentimentos. E na medida em que esses maus sentimentos vão ficando para trás, maus sentimentos são aqueles que a gente bate sempre na mesma tecla, né? Orgulho, vaidade, prazeres mundanos que nos remetem ao egoísmo, aos ciúmes. Esses maus sentimentos, na medida em que eles vão ficando para trás, as sensações nossas sempre são sensações mais prazerosas. A gente não tem mais com que se preocupar com o que o outro está falando, com o que ele está pensando a meu respeito. Eu não direciono para ele nenhum pensamento que não seja aquele próprio para a sua melhora, para a sua evolução, para que ele esteja bem. E na medida em que nós vamos nos despojando desses maus sentimentos, nós vamos também deixando para trás possíveis e eventuais sensações que possamos ter em relação a qualquer processo aflitivo. Então, na medida em que o espírito evolui, na medida em que ele progride, na medida em que ele traça uma rota certa e segura para a sua evolução, esse processo de desmaterialização, ele vai ocorrendo de forma consequente. Ele vai deixando para trás tudo aquilo que é impróprio ao gozo do verdadeiro prazer. E a partir daí, as nossas preocupações de espíritos, sempre de espíritos, passam a ser outras. Porque essas sensações que são ligadas à matéria, sensações que trazem para a gente ainda uma conexão muito presente com sentimentos menores, faz com que a gente ainda esteja muito materializado. E na medida que vamos deixando tudo isso para trás, as sensações passam a ser outras. Então, significa também dizer que nós podemos acessar, inclusive, as nossas lembranças, na condição de espíritos desencarnados. Vejam bem, as lembranças podem ser acessadas? Podem ser. Para o espírito que está fora da carne, tudo é mais, como eu diria, mais fácil, de acontecimento mais fácil. Então, ele consegue acessar. É como se hoje eu tivesse uma condição de buscar tudo aquilo que aconteceu na minha infância e conseguisse, se o espírito entender que foi importante. E vejam bem, a potencialidade é tal que até pensamentos podem ser acessados, mas se de fato for importante. Mas se não for importante, também pode. Só que na condição de espírito desencarnados, os valores passam a ser outros.
as percepções, as intenções passam a ser outros. E isso não é importante. E na medida em que essa evolução se torna clara e precisa, do espírito comprometido com o progresso, com o espírito comprometido em desmaterializar-se, ele não vai buscar esses acessos. Não que não possa, ele pode. Só não é importante. Para que lembrar ou acessar uma situação que não foi favorável, uma situação que foi causadora de dor, uma situação que evidentemente não trouxe nada de benéfico, a não ser que aquela situação seja uma situação proveitosa para que eu reflita, para que eu tenha algo a extrair daquilo que foi realizado ou que se deu de uma forma indevida. Aí sim. Mas fora isso, não. Fora isso, não há nenhuma utilidade. Vamos aqui dar continuidade às perguntas que o livro nos traz. O espírito trará somente para si lembranças que o farão progredir e continuar na escala evolutiva. As demais caem no esquecimento. Suas lembranças vêm de todas as suas vidas, não somente da última vida. Interessante isso e importante frisar. Enquanto espírito fora da carne, essas lembranças, elas não se reportam, não se remetem tão somente à última existência, à última encarnação. Não. O espírito tem acesso a tudo aquilo que ele já vivenciou. Mas é importante para ele fazer isso? Se for importante, sim. Se não for produtivo, se não for proveitoso, para quê? Para quê? É como se hoje fôssemos lembrar daquilo que a nossa infância proporcionou. Ah, mas eu levei um tombo quando eu tinha 3 anos e esse tombo eu ralei o joelho. Uma hipótese grosseira. Eu ralei o joelho. Para que lembrar disso? Para que lembrar disso? E o espírito, já nessa condição de liberdade do corpo físico, ele sabe aquilo que lhe atende e aquilo que sim vai trazer algum proveito, a recordação ou o acesso. Fora isso, não mais. Então vamos lá. Uma vez que seu corpo em decomposição, o espírito percebe-o como uma coisa normal. Olha só, até naquilo que se refere à decomposição do corpo físico, o espírito olha, entende, percebe que aquilo ali nada mais significa para ele e é uma coisa normal. Vejam só, estamos falando, nesse caso, de desencarnes e mortes, inclusive, o que podemos chamar de mortes naturais. Existe aqui uma exceção, que é aquela ligada ao suicida, tá? Nesse caso, essa hipótese, ela não se aplica, porque o suicida ele fica muito próximo ali do corpo físico e a decomposição do corpo o faz sofrer e o faz ter sensações diferenciadas. Então, nós estamos falando aqui do desencarne que seja diferente do desencarne provocado por um suicídio, tá? Os espíritos mais evoluídos valorizam a felicidade eterna, pois já conseguem compreender mais o verdadeiro amor. Ele é mais desprendido das coisas terrenas, bens materiais e prazeres, como já ressaltamos. Normalmente, o espírito, quando deixa a Terra, não sente falta das tarefas que vinha executando, incluindo tarefas edificantes relacionadas à humanidade. Mesmo quando ele é um trabalhador que se propõe a um trabalho em prol da coletividade, e aquele trabalho é de grande alcance, ainda assim o espírito não sente falta? Não, ele não sente falta por 2 razões. Primeiro, porque ele sabe que a missão dele foi cumprida como deveria ser. E um outro motivo é que toda tarefa edificante, com esse nível de aproveitamento, certamente terá continuidade. Então, um outro companheiro também estará integrado naquela condição
daquela tarefa, daquele trabalho e dar continuidade. E é exatamente por isso que o Espírito que obrou, que laborou nessas tarefas de grande alcance, ainda que não tenham sido terminadas, ele não se aflige. Essa sensação para ele não é uma situação que irá lhe causar nenhum tipo de aflição, não é uma sensação que lhe trará nenhum tipo de aperto pela descontinuidade. Pelo contrário, ele sabe muito bem que o nosso Pai, que é esse Pai de amor, ele designa, inclusive, a outros companheiros a continuidade da tarefa. E daí não há nenhum tipo de sensação que possa ser prejudicial ou provocadora de alguma coisa que vá trazer um incômodo a esse companheiro que deixou a carne. Vamos lá. Normalmente, o espírito, quando deixa a terra, não sente falta das tarefas que vinha executando, inclusive tarefas edificantes relacionadas à humanidade. Ele sabe que suas obras continuarão e que pode continuar influenciando de certa forma para a boa continuidade. Os espíritos, dependendo de seu grau evolutório e de sua missão, é simpático aos trabalhos na Terra relacionados às artes e às ciências. O amor à sua pátria segue o mesmo princípio, sabendo que a pátria é um universo. Vamos dar aqui um destaque maior para essa questão da pátria. Nós sabemos que a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Só que quando estamos aqui, na carne, devidamente alojados a uma situação, mesmo o espírito mais dedicado, mesmo mais patriota, ele se atenta a um determinado raio geográfico, físico. Então, ele pode ser, inclusive, aquele extremado colaborador da sua pátria, mas a pátria dele é essa pátria que nós conhecemos aqui. Essa pátria terrena é o país onde nós estamos, nesse momento, vinculados. Só que, enquanto encarnados, a coisa se dá dessa forma. E enquanto desencarnados, as coisas mudam. Interessante, né? Porque o espírito percebe o quanto ele é importante, o quanto ele pode atuar nesse regime de aproveitamento e de melhora a nível universal. Então a pátria passa a ser o universo. O sentimento é o mesmo, de colaboração, de criação, de dedicação, só que essas barreiras físicas e geográficas, esses limites, melhor dizendo, eles deixam de existir. E essa colaboração passa a ser uma colaboração a nível universal. A pátria passa a ser o universo. Vamos lá, vamos seguir aqui. As condições dos espíritos e as maneiras por que vêm as coisas que variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acha, geralmente fazem com que o espírito de ordem elevada, só por breve tempo, se aproximem da Terra. Espíritos de uma categoria mais elevada, de uma ordem mais elevada, por breve tempo se aproximam da Terra. Por quê? Porque aqui ainda é um planeta de provas e expiações. Muito poucas vezes somos visitados por um espírito que tenha um grau evolutivo maior. Companheiros que têm esse grau, eles se destacam a ponto de, inclusive, serem mencionados, referidos e reconhecidos facilmente e sempre de uma forma continuada. É como se falássemos, Jesus está fora, né? Ele vem e ele é o nosso governador, está numa escala ainda para nós inalcançável, nós que estamos aqui. Mas falamos sempre de Joana, falamos sempre do Chico, falamos sempre de Dr. Bezerra, porque esses companheiros são companheiros muito pontuais. E eles vêm aqui, ele vem estar aqui, evidentemente que no auxílio, no impulso para a nossa evolução, mas são companheiros
de pouca visitação aqui, companheiros dessa categoria, de pouca visitação. Então, o grosso do nosso planeta são de espíritos medianos. Ainda aqueles espíritos que, comparados a nós, estão à nossa frente, companheiros mais evoluídos, mas nem tanto assim à nossa frente. Então, é comum, inclusive, dizermos que nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, temos o mesmo grau evolutivo. Uma variação aqui, uma variação ali. Por que isso? Porque a característica do nosso planeta, que é um planeta ainda de pouca evolução, faz com que os seus habitantes também estejam na mesma ordem. Sejam companheiros ainda nessa escala evolutiva, lá embaixo, estamos ainda naqueles primeiros degraus. E por conta disso, nós que estamos aqui somos espíritos mais vulgares, né? Ainda nos comprazemos com essa questão de tudo que o nosso planeta traz e faz com que fiquemos ainda muito condicionados, principalmente à condição material, principalmente à condição da pouca moralidade. E esses companheiros, enquanto desencarnados, que estão no mesmo padrão vibratório, via de regra, como nós, esses companheiros atuam na gente, eles nos inspiram, eles estão, da mesma forma, nos intuindo. Então, em todas aquelas atividades que nós nos propomos, esses companheiros vêm estar conosco. Então, eles participam de atividades, eles participam de diversão, eles participam de negócios, eles estão sempre junto a nós, ativamente até diria, segundo os caracteres que eles trazem e segundo aquilo também que nós permitimos, tendo em vista a nossa vibração, que eles atuem. Então, vocês já sabem que eles participam muito de nossas vidas, de nossos pensamentos, daquilo que vivenciamos, porque são muito parelhos e eles chegam sim, chegam para participar dessa nossa condição, mas com a condição que eles permitem. E como eu disse, eles costumam laborar ali ativamente em tudo aquilo que nós participamos também. Eles, não podendo satisfazer as suas paixões, também gozam na nossa companhia, que, via de regra, os excitam, né? Os excitam, porque somos ali parelhos, né? Entre eles, no entanto, há espíritos sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Quando o espírito se encontra em sua nova situação, ou seja, de desencarnado, suas ideias também sofrem modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Numa vida espiritualizada, ele aos poucos abandona os sentimentos ligados à matéria e evolui. Quando ele reentra no mundo dos espíritos, ele se espanta, mas isso ocorre somente num momento de perturbação. É aquele primeiro momento que segue ao desencarne. Aos poucos ele entende seu novo estado e continua na busca da sua evolução. Nós estamos aqui já no final do nosso estudo, o nosso tempo não é um tempo assim tão longo, e eu trouxe aqui uma citação de Emmanuel no que se refere a esse estudo de sensações dos companheiros, e ele diz assim: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face de imperativo de sua nova vida? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto da natureza, um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo,
E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Agora, companheiros, nós devemos dar continuidade ao estudo desse capítulo, mas eu faria um convite a todos que lessem lá da pergunta 304 até a 319, que trata especificamente da recordação da existência corpórea. Espíritos fora da carne ainda têm sensações, mas essas sensações estão muito afetas à forma como nós vivenciamos, à forma como conduzimos tudo aquilo que realizamos enquanto estamos aqui na carne. Essas sensações podem ser sensações que nos desvinculem de tudo aquilo que nos traz ainda aflições, desprazeres, dores, ou podem ser sensações que estejam ligadas e afetas à nossa caminhada enquanto espírito imortal, naquilo que se refere a nos desmaterializarmos e deixarmos para trás aquilo que verdadeiramente não tem importância. Vamos fazer o que de melhor, vamos fazer aquilo que nós estamos afetos, e Deus, nosso Pai, certamente nos dará, enquanto espíritos fora da carne, boas sensações. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente com cada um de nós. Graças a Deus.